Droga e fármaco. Dois termos que eu vejo muitos alunos e até profissionais de saúde sem saber exatamente qual a diferença entre eles, que apesar de ser bem sutil, essa diferença ela existe e é bastante cobrada em provas de concurso. Então, se você quiser entender qual é a diferença entre droga e fármaco, fica comigo nesse vídeo que eu te explico logo após a vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Renan Braga aqui falando, eu sou farmacêutico, doutor em farmacologia. Se você é novo por aqui, peço que inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco a respeito sobre essa diferença entre droga e fármaco, tá? Então, sem mais enrolação, vamos comigo aqui no slide. Trouxe para vocês a definição inicialmente de droga, que ela é bastante pacífica entre os autores de farmacologia. A droga ela é considerada toda substância com propriedade de realizar modificações nos sistemas orgânicos, ou seja, no nosso organismo. Ela é administrada, interage com o nosso organismo e é responsável pela produção de um efeito. Esse efeito ele pode ser benéfico ou ele pode ser maléfico. Quando eu estou dentro da conceituação de droga, ela é mais ampla mesmo. Ela não distingue se o fármaco ele produz um efeito negativo ou se ele produz um efeito positivo. Vamos pegar como exemplo o Tilenol e a cocaína. O Tilenol é uma droga que quando a gente utiliza pode trazer o alívio da febre, o alívio da dor, efeitos benéficos. Ao passo que a cocaína é uma droga que quando interage com o nosso organismo, ela traz um efeito maléfico. Tudo bem? A legislação, ela traz uma conceituação de droga um pouco diferente e que, inclusive, eu não vejo sendo muito utilizada por aí, tá? Mas eu acho importante trazer apenas para vocês saberem da existência. A Lei 5.991/73, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, assim como a famosa Portaria 344/98, né, que dispõe sobre as notificações de receita de medicamentos de controle especial, elas tratam droga como sendo uma substância ou matéria-prima com finalidade medicamentosa ou sanitária. Veja, então, segundo a legislação, ela diz que droga é uma substância com ação benéfica ou de controle sanitário, por exemplo, uma vacina seria considerada droga de acordo com a legislação. Mas assim, essa definição eu não encontro nos principais livros de farmacologia, nem muito menos nas provas de concurso. Então eu acho que a gente pode desconsiderar um pouco ela, uma vez que a própria literatura e a academia considera pacífico a definição inicial que eu trouxe de droga. Agora, qual seria a diferença de droga e fármaco? A principal diferença entre esses dois conceitos encontra-se no fato de que o fármaco ele tem uma estrutura química definida. É o mesmo conceito de droga, entretanto, a substância tem uma estrutura química definida. Vamos pegar o exemplo anterior, onde eu falei que o Tilenol geraria um efeito benéfico no nosso organismo e, portanto, sendo considerado droga. O Tilenol não pode ser considerado fármaco, porque o Tilenol não tem uma estrutura química definida. Entretanto, existem componentes no Tilenol que têm uma estrutura química definida, como, por exemplo, o paracetamol. Então, sendo o paracetamol um fármaco, uma vez que ele é uma substância química com estrutura química definida e que, ao interagir com o nosso organismo, gera efeitos biológicos, tá? Nesse caso, do Tilenol, haverão efeitos benéficos desde que utilizado da forma correta. Eu trouxe ainda 3 definições de fármacos de acordo com a visão de 3 autores. Primeiro, Golan, ele fala aqui, fármacos são moléculas, então, portanto, substâncias químicas com estrutura química definida, ele só usa um sinônimo, que interagem com componentes moleculares, ou seja, com o nosso organismo, produzindo alterações bioquímicas e fisiológicas. Então, ao invés de ele dizer que produz um efeito biológico, ele diz que é alteração bioquímica e fisiológica. Então, ele apenas utilizou outras palavras para falar a mesma coisa. Já o Hang dele, ele traz uma novidade. Ele disse que o fármaco é uma substância com estrutura química definida,
Mas ele faz uma restrição, ele diz que o fármaco não pode ser um nutriente ou um ingrediente essencial da dieta. Então, se você parar para pensar que a água, ela interage com o nosso organismo, importantíssimo para diversas reações bioquímicas ocorrerem, e estrutura química definida H2O não seria um fármaco, uma vez que trata-se de um nutriente ou ingrediente essencial da nossa dieta, tá bom? Já Olga fala, né, autor importantíssimo dentro da área da toxicologia, fala que o fármaco é uma substância de estrutura química definida, até aí nenhuma novidade, capaz de modificar ou explorar sistemas fisiológicos ou estado patológico. Então, continua aqui dentro da mesma conceituação. A novidade que Yoga traz é que ele fala que o uso do fármaco é em benefício do organismo receptor, ou seja, ele necessariamente fala que o fármaco, para assim ser considerado, tem que trazer um benefício. Então, ele não considera a cocaína como um fármaco. A cocaína para o Yoga seria um agente tóxico ou uma droga, ao passo que o paracetamol seria um fármaco, já que a cocaína não traz benefício e o paracetamol sim traria esse efeito benéfico, tá? Então, eu trouxe duas questões de concurso para a gente ver mais ou menos como cada uma dessas definições elas são cobradas em prova. A primeira é uma questão do ano de 2021, que pede para marcar apenas a alternativa correta, que faz a correlação entre o termo e a sua definição correta. Na letra A, droga, qualquer recurso ou substância administrada com o objetivo de obter cura ou alívio. Esta não é a definição de droga, esta seria a definição de remédio. Qualquer recurso ou substância, né, que venha a promover um bem-estar, a saúde ao organismo, pode ser considerado um remédio. Então, o medicamento ele é considerado um remédio, ao passo que uma atividade física também pode ser considerado remédio. Tá? Na letra B, definição de remédio, substância sintética que, introduzida no organismo, traz efeitos somente benéficos ao modificar suas funções. Esta definição não é de remédio, esta definição é de fármaco, de acordo com a visão do Olga. O Olga fala que o fármaco é uma substância química que interage com o nosso organismo em benefício do organismo receptor. Logo, está incorreta essa letra B, seria a definição de fármaco de acordo com a visão do Olga. Na letra C, fármaco, substância química conhecida de estrutura química definida, dotada de propriedade farmacológica. Então, está correto porque a novidade aqui é dotada de propriedade farmacológica. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa substância química vai interagir com alvos farmacológicos no meu organismo, alvos que podem ser enzimas, proteínas, receptores. Então, dessa maneira, interagiu com o meu organismo, para toda ação há uma reação. Então, vai haver a produção de um efeito, esse efeito podendo ser benéfico ou maléfico. A letra C está com a definição correta de fármaco. E vamos ver qual é o erro da letra D. Princípio ativo, um dos sinônimos de medicamentos similares intercambiáveis. Não tem nada a ver. Princípio ativo é sinônimo de fármaco, sinônimo de uma substância com estrutura química definida e que esteja presente em um medicamento. Quando eu trouxe para vocês o exemplo de Tilenol, o paracetamol é o princípio ativo do Tilenol. Então, portanto, letra D, incorreta, tá? Pessoal, então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, peço que dê o like no vídeo, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês, ajuda bastante o nosso trabalho e a gente se vê até a próxima.